Outubro chegou, passou, né? Finalizou, mas essa história não finaliza, né? Acredito que nós precisamos sempre estar atentos a tudo que acontece. Mas antes de dar a palavra para a Clênia e para o Edson aqui também, eu vou perguntar algo para vocês. Vocês sabem, ouvintes, quando que essa história do câncer de mama, toda essa campanha, agarrou uma força mesmo, né, no Brasil e no mundo? Vocês têm ideia disso? Tá? Mas eu vou falar para vocês então, ok? 1990, pensa assim, tá? Se a gente for parar para pensar em tempo, não faz muito tempo, não faz. Mas em 1990, nos Estados Unidos, a iniciativa ganhou muita força, tá? Com relação a essa questão da conscientização sobre o câncer de mama. A Fundação Susan Komen distribuiu laços cor-de-rosa. Eles que começaram com essa história, viu? Tá? E houve então uma corrida pela cura, tá? Tornando o laço um símbolo mundial da causa. Então, quando você vê aquele laço cor-de-rosa, você fala assim: nossa, né? Quem que teve essa ideia? Foi o pessoal lá da Fundação Susan Komen que resolveu nessa corrida, né, nesse combate contra o câncer, distribuir esses laços que eu penso assim que eles são extremamente simpáticos, né? É uma forma simples. E no Brasil, isso tudo teve um início em 2002, quando lá no Ibirapuera resolveram iluminar o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, de cor de rosa. E daí, depois disso, tudo começou. Hoje a gente vê o Cristo Redentor, aqui em Londrina a gente vê também alguns monumentos, né, de rosa, ônibus coletivo e tudo mais. Por que isso, gente? Porque é um assunto que não pode ser esquecido. E por conta disso, hoje nós temos a Clênia Vasconcelos, o seu esposo Edson aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. E vou falar uma coisa para vocês, né? É um casal extremamente simpático, tão simpático que você quer levar eles para casa. Tá? Mas vamos parar para pensar então. Quando uma pessoa recebe a notícia de que está com câncer, eu creio que o impacto deve ser muito grande, né? Se essa notícia, o impacto já é grande nos familiares, nos amigos, nos conhecidos, penso que é imensurável na pessoa com o diagnóstico. Clênia, eu quero saber o seguinte: como é que foi esse momento em que você recebeu o diagnóstico, né? Quais foram assim, as suas primeiras emoções, pensamentos que passaram pela sua mente naquele exato instante? Pode dizer pra gente, por favor? Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, que eu creio que é de extrema importância a gente alertar, né, as pessoas para ter um olhar mais apurado, as mulheres em si. E você falou assim do impacto, né, do sentimento. O sentimento é de acabou tudo, e agora? No primeiro momento, foi encaminhado. Eu descobri, na verdade, exames de rotina. Daí começa a importância de se fazer todo um acompanhamento anual. E eu descobri com a mamografia. Eu fiz no início do ano passado, né? A descoberta foi no mês de março de 2024. Então, o posto de saúde me encaminhou para o Cismepar. E chegando ali, a médica na consulta já pediu para fazer uma biópsia. Com uma semana eu voltei e o resultado da biópsia veio que realmente era um câncer de mama, né? Só que câncer de mama são vários, né? Vários cânceres de mama. E aí o câncer é o nome, mas ele tem um sobrenome, né? E aí é que começa toda a história, porque cada um é tratado de uma maneira diferente, né? Então são os subtipos, né, dos cânceres de mama. E na outra semana voltei novamente para saber o subtipo e não teve diagnóstico, né? Só câncer de mama, você vai fazer o tratamento. A princípio, o que me preocupou não foi nem a mim, como que eu iria ficar, porque eu gosto muito de ler, então eu já sabia que tem um tratamento, que não é uma sentença de morte como muitas pessoas pensam, né? Muita gente já fica desesperado, já acha que você vai morrer. Pode acontecer? Pode,
mas a medicina está bem avançada. Tem muitas pessoas que têm metástase e vivem muito tempo. Tem muita gente que está indo paliativo por muitos anos também e está vivendo porque é o tratamento, né? A medicina vai avançando cada vez mais e buscando mais auxílio para a gente, as mulheres, mas a gente tem que ter o pontapé inicial. Você não pode sossegar qualquer alteração que você tem na mama, né? O mamilo invertido, é aquele aspecto de casca de laranja que fica, uma coceira que as pessoas não falam. Eu senti uma coceira, mas eu não sabia o que era. Talvez fosse uma alergia. Eu ouvi falar nessa questão da coceira. Coça. A mama pode coçar muito também. É um dos sintomas também. Não que toda coceira possa ser, né? Sim. Mas é um dos sintomas. E as pessoas acham que, ai, dói. Não dói. Eu nunca senti dor nenhuma. Então, realmente foi pelo diagnóstico da mamografia. Mas é muito importante, as pessoas falam, o autoexame. Eu penso que seja um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento. Você, todos os meses, as mulheres que têm menstruação, todos os meses fazer o autoexame, se conhecer, apalpar realmente a mama, debaixo do chuveiro, na frente do espelho, deitada na cama. E quem não tem mais tem que escolher, né? Quem está na menopausa. Porque as pessoas acham que só quem tem aquele período fértil que tem câncer de mama. Cada vez mais aumenta o número de pessoas, mulheres de idade avançada, depois de 75, 80 anos, com câncer de mama. Então, é importante escolher uma data do mês e todos os meses fazer o autoconhecimento. Interessante, né? Agora eu vou perguntar uma coisa pro Edson, pro esposo da Clênia. Edson, a ideia é o seguinte, a Clênia teve um impacto, certo? Eu quero saber de você. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi? O que você sentiu? Quais foram as suas emoções? Você ficou pior que ela ou você conseguiu, assim, dar uma... Eu falo pior, gente, porque realmente isso pode acontecer, né? Sim. Conta pra gente aí, Edson. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio, a Helena, a José. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E realmente, essa pergunta aí, sabe, Jô, ela é impactante, assim, porque realmente abre um chão, sabe? Você fica, assim... preocupado, né? E agora, né? E agora? Que rumo tomar? O que eu vou fazer, né? Algo novo, assim, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E com as pessoas que a gente ama, né? Então, assim, para mim abriu o chão, sabe? Mas logo eu caí em si, porque a minha esposa, ela estava enfrentando o tratamento muito bem, psicologicamente, sabe? Então ela nos deu essa segurança. E aí eu comecei a dar um estralo na mente, falei, não posso ficar assim desesperado, né? Que a gente se preocupa, né? Que a gente tem os filhos da gente, tem os netos, né? E a gente já tem uma vida já de 33 anos, né? Eu conheço minha esposa há mais de 35 anos, é a mulher da minha juventude, né? Então, assim, a gente fica preocupado. Mas, graças a Deus, né? Ela nos passou segurança, sabe? E aí a gente começou a mudar a mentalidade, a ter confiança em Deus, né? Primeiramente, a gente tem que ter confiança em alguma coisa, né? A gente tem que se apegar a alguma coisa, né? E a gente se apegou muito em Deus. E aí as coisas começou a viver um dia por vez, mas preocupado, mas com uma esperança de que as coisas iriam se resolver. A Clênia comentou aqui, eu fiz a pergunta para a Clênia já foi falando assim, que existem vários tipos de cânceres, né? Que ela teve uma determinada reação. Você chegou, Clênia, é uma pergunta assim, algo que veio em mim. Quando você teve esse diagnóstico, você foi procurar conhecer mais? Isso te deu uma calma maior? E você passava isso para o pessoal? Como é que foi? Foi nesse sentido? Na verdade, não houve desespero da minha parte em momento algum. Nunca. Nem na hora que a médica disse assim, infelizmente é câncer. Eu falei para ela, tá, e agora?
Então ela falou assim, olha, a senhora pode chorar, a senhora pode ficar triste. Eu falei, olha, doutora, triste. Juro que ela falou assim? Falou. Ai, Senhor. Doutora Beatriz. Eu falei, eu tô triste, mas eu não tenho desespero, né? Não tenho desespero. E assim, eu já li a respeito do assunto, né? Como mulher, uma coisa que eu sempre tive um pouco de curiosidade. Mas não sabia que existiam vários subtipos. Não. Até eu saber o subtipo que eu tive, eu já tinha iniciado o tratamento com a quimioterapia. Porque Entendi. demorou um pouco o início do meu tratamento. E aí eu fui lendo. Quando eu cheguei para o médico do Hospital do Câncer, foi que iniciou todo o tratamento já de quimioterapia e depois foi fazer um outro exame para saber o subtipo. Mas ele estava ali, olha, há 2 subtipos que pode ser o teu. Ou o HER2+, ou o triplo negativo. Não importa qual dos 2, eles são bem severos. E aí começou toda a luta. Mas assim, não há desespero nenhum, foi tudo muito tranquilo. A partir dali, quando ele me disse que seria esses 2 subtipos, poderia ser um dos 2, aí eu comecei a ler mais ainda. Mais ainda, se aprofundar. Sim, e eu sabia, né, como eu sei hoje, que são bem severos, o risco de metástase é muito alto, a recidiva em 2 anos é assim, no estralar de dedos, e a gente precisa ter todo um preparo, um cuidado, na alimentação, o sono, o teu dia a dia mesmo ali, o estresse, né, que ajuda muito. Um alimento só não vai causar o câncer. Não vai, mas ele vai contribuir, como a falta de sono também. Então, é um conjunto, né? A gente tem que estar sempre atento a tudo, aos mínimos detalhes. E, infelizmente, não é assim que a gente vive, né? O estresse diário, principalmente das mulheres, é muito grande, né? É sobrecarregada. E, geralmente, a gente se preocupa com o outro e se deixa para sempre depois, segundo, sempre terceiro depois, lugar. Verdade, é bem isso mesmo, né? Então tudo isso mudou a sua percepção de vida, a gente pode falar assim? Com certeza. Com certeza. Você vai enxergando coisas, dando menos importância para o que realmente não tem importância. E focando, né? Focando no que realmente precisa, o que é necessário. Entendo. E você, Edson, nesse momento que chegaram e falaram assim para sua esposa, né? Você falou que abriu o chão e tudo mais. Como ela, você passou a ter fé, a ler bastante, a pesquisar, ou não? Ela ia pesquisando, ia lendo, ia passando isso para vocês. Como é que foi? Na verdade, sabe, eu interessei muito, né, de também saber da doença, sabe, conhecer mais sobre a doença, né, porque quando a gente ia nas consultas, né, e nos exames, eu ficava muito preocupado, né, porque eu imaginava que tinha uma coisa muito séria dentro da minha mulher, né, porque os médicos, as enfermeiras que faziam os exames, tudo, né, vinha assim de uma forma assim que eu falei, opa, tem alguma coisa muito Parecia séria. que estava escondendo alguma coisa, Aí eu falei, deve ter algo assim muito sério dentro da minha esposa, que realmente como tinha, né? Só que assim, a gente começou a conversar bastante, né? E claro, a confiança em Deus e a forma, por exemplo, como minha esposa começou a fazer, né, o tratamento, assim, além de fazer tudo que os médicos pediam, né, ela começou a fazer também os tratamentos, assim, levar a sério, né, exercício físico, alimentação. Ela tirou algumas coisas da alimentação dela, que ajudou bastante também. Claro, a fé em Deus foi a principal, né? Sim. Então, assim, aí eu comecei também a ler e foi um momento também que eu comecei com certeza buscar mais a Deus, né? Eu comecei a ler mais, estudar mais e orar mais, né? E ter mais confiança em Deus, porque a confiança é importante nesse momento. Pois eu estou pensando aqui comigo. Que interessante que é, porque quando o ser humano ele passa por um problema sério, você falou, passei a orar mais, a buscar mais, né? Clênia fazia isso. E fazia pesquisando também, atrás do conhecimento, porque você falou assim, um momento, logo no comecinho, a medicina está muito avançada. Sim. E realmente, isso é uma coisa que muda de 6 em 6 meses, que tem novas coisas chegando, novas ideias, novos tratamentos, para tudo, né? A medicina, tecnologia e medicina, né? O que se sabia 6 meses atrás já é velho, já está no passado, porque a coisa anda assim numa velocidade muito grande, né? E essa questão de buscar a Deus mais, orar mais,
olhar para as coisas realmente importantes, como a Clênia colocou aqui, me faz parar para pensar e analisar como nós, seres humanos, gastamos o nosso tempo em coisas que são tão idiotas, tão bobas, que não pequenas, que não vão nos ajudar em nada. E daí, eu percebendo aqui a Clênia falando, né, falei, meu, quanto que ela cresceu em muitas coisas. E você também, Edson. Sim. Cresceu na sua vida espiritual, né? E cresceram, acredito, como família, unidos, né? Porque o Edson e a Clênia, eles têm 5 filhos, né? Sim. Dois netos, 2 morando nos Estados Unidos, é isso? 3 nos Estados Unidos e 2 aqui no Brasil. E a filha mais nova, quantos anos? 21, né? E 2 netos. Que coisa maravilhosa. E vocês foram crescendo e foram, acredito, né, no caso, unindo mais, né? Os laços foram ficando mais fortes, mesmo com seus filhos lá nos Estados Unidos. Como é que isso chegou neles? Tanto os que estão aqui com vocês, mas os que estão lá. Como é que foi a reação? Então, na verdade, para mim, a maior preocupação era com os que estão fora, né? Quem não está em casa. Como eles iriam receber? Porque até então eles já sabiam que que tinha dado alteração, que estava fazendo os exames e estava esperando o resultado. Quando saiu o resultado em si, o baque é grande, né? Ninguém sabe como vai ser o tratamento, ninguém sabe por quanto tempo. A princípio, no hospital, no Cismepar, falaram para mim assim, isso é coisa de 6 a 8 meses. Mas até então não se sabia o subtipo, nem o tamanho, né? Nem o tamanho do tumor. Então, foi indo. Foi uma preocupação muito grande, né? Mas eu creio muito que a minha maneira de levar tudo isso foi tranquilizando devagarinho cada um. Porque, como eu te falei, não houve desespero, eu fui vivendo. Eu costumo falar, tenho hoje. Não, eu não tenho hoje, eu tenho agora. Então, eu vou viver agora da melhor maneira. O agora que Deus me deu, eu procuro viver da melhor maneira possível, para honrar e glorificar o nome dele. Então, é a percepção que vai indo. Para mim foi, né? Cada um reage de uma maneira diferente. Há muito desespero dentro dos hospitais. Você vê as mulheres, quando recebe o diagnóstico, muito desesperada. Havia uma do meu lado que as 3 semanas consecutivas ela estava junto, né? E ela via desesperada de dentro da sala da médica e eu estava na recepção aguardando, né? Porque eu iria passar para a psicóloga. E ela disse para mim, eu tô com câncer, gritando, disse, eu tô com câncer. Eu falei para ela, eu também. Aí ela parou de chorar e me olhou, assim, assustada. Ué, como você tá tão calma assim? Eu falei pra ela, eu também. Aí ela, também? E não tem desespero? Eu falei assim, não. Eu falei, Deus vai cuidar de tudo. E Ele cuidou. E Ele tem cuidado até hoje, Ele vai cuidar até o dia que eu adormecer. Então, é a confiança que eu tenho. Não há acredito desespero. Até que o desespero é pior, né? Sim. E quando você falou assim que você se preocupava mais com os filhos que estavam lá fora, é claro, né? A mulher, porque os que estavam aqui, né? Eles estavam vendo todo o processo, toda a situação, você passando, né, ali, né, presencialmente ali para eles, olha, a questão é assim, 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 assado. E me diz, quando eles receberam lá e nesse dia a dia, você ia passando a confiança deles e o apego deles em Deus. Eu quero saber sobre isso também, tá? Foi como ocorreu com vocês? Com certeza. Foi. Eu acho que a Emily, minha filha, né, que mora lá, eu acho que ela ficou mais, assim, preocupada, né? Abalou um pouco mais. Abalou mais. O Ícaro e o Thiago... eu acho que menos, né? Mas como a gente conversava muito, e como volta a repetir, né? Como a segurança que ela passou para mim, passou para todos, né? Principalmente os que estavam fora, através de chamada de vídeo, né? Então, conversando. Então, assim, a gente ficou mais tranquilo. E a gente começou também a entender, né? Que a gente precisava confiar em Deus, né? E isso é importante, você ter uma fé em alguma coisa, né? Houve mais união, gente, que nem com esses 3 filhos fora, né? Eles são casados e tudo mais, têm suas vidas, estão estabelecidos lá, né? Pelo que eu estou entendendo. Houve, assim, mesmo nessa distância, uma união,
uma procura maior por parte deles em relação a vocês? Sabe o que eu percebi, Jo? Que assim, você perguntou para minha esposa, né, sobre o que mudou, né? Existe uma vida antes e pós a doença, Entendi, né? entendi. Porque realmente, como ela falou, né, a gente começou a dar valor assim às coisas assim que tem realmente valor, né, e se preocupar menos com coisas que são secundárias, assim, que às vezes a gente acha que é em primeiro lugar, né? Mas enfim. Então, assim, e o que eu achei assim, interessante, né, que é o pessoal que está no tratamento, as mulheres, né, somente as mulheres, elas são muito unidas, sabe? São muito unidas, assim, sabe? E o que acontece com uma que elas nem conhecem, elas abraçam, elas acolhem. É verdade. Que coisa parece linda. Que é um imã. Aí existe uma ligação. É que nem mulher quando tá grávida. A empatia vai aparecendo mais, vai aparecendo mais. É que nem mulher quando tá, porque eu lembro quando eu estava grávida, eu andava na rua e eu olhava para a barriga de uma mulher, né? Ela olhava para mim e sorria. Vinha assim, não dá para explicar o que é, mas vinha assim. Há uma ligação. Uma ligação, uma coisa tão bonita, tão gostosa. Foi isso que você sentiu, Clênia? Sim. Eu percebi muito medo. Havia muito medo. Mas aos poucos eu fui conhecendo. Quando o meu cabelo começou a cair, eu fiz a primeira químio e as pessoas têm muito medo. Ai, químio vermelha, químio branca. Tudo é quimioterapia. O que muda é a cor do remédio e a intensidade de cada um, né? Então a químio vermelha todo mundo tem medo porque cai o cabelo. É a primeira que o cabelo cai mesmo. 10 dias, 15 no máximo, o cabelo tá caindo. Então eu decidi que eu não deixaria meu cabelo cair. Que eu iria raspar minha cabeça e doar o cabelo, né? Pra contribuir para fazer peruca. E assim eu fiz. E quando eu fui raspar o cabelo, eu tive uma dificuldade. Muitos salões não queriam fazer, porque eu queria doar. Então eles raspam para deixar. Para doar, você tem que ter um preparo melhor. A pessoa tem que saber como corta direitinho. E eu consegui uma indicação do Lincoln Tramontini, e foi ele que raspou minha cabeça. E lá ele me apresentou um grupo chamado KPC, aqui de Londrina. É o grupo de apoio a pessoas com câncer. A maioria é mulher, né? Mulher. Então elas se reúnem em chácaras, passam um dia, vão no cinema, tem dia de beleza, tem o dia da princesa, que as empresas fazem doações do seu serviço para essas mulheres. Que coisa linda, gente. É muito especial. Foi criado por um médico. Esse grupo foi criado por um médico e várias pessoas abraçaram. Então todos são voluntários. Se todo mundo se abraçasse assim, né? É verdade. No momento de dor, não é mesmo? Nossa, tô emocionada agora. Muito lindo. É um projeto que eu falo assim. Ele não nasceu naquele médico, nasceu no coração de Deus realmente. Que ele, sem ser uma pessoa, eu creio que seja cristão, né? Mas e foi indo. Ele teve um sonho, né? Ele sonhou, ele estava com câncer e ele sonhou com um hospital. Que aquele hospital acolhia as pessoas que estavam com câncer, né? E ele foi conversando com uma pessoa, com outra, e poucos iam aderir naquele projeto. E um dia ele contou para o Lincoln que queria esse projeto. E o Lincoln disse a ele: eu tive um sonho parecido com o teu. Tá brincando? Foi. E gente, assim eles tô arrepiada. E assim eles iniciaram. E o KPC a sede do KPC ali na JK, quase em frente ao Unifil, né, naquele Espaço Canadá, não abre todos os dias, mas todos os dias a gente está em contato com todas pelo WhatsApp. Então, semana passada teve o cinema. Mês de outubro foi extenso. Então, todos os dias tinha uma programação diferente. Justamente por essa abordagem, né? Da prevenção, do autocuidado. E fora o mês de outubro, todo mês. Cada semana tem uma coisa diferente. Quer dizer que não para, né? Não para, é o ano inteiro apoiando. Veio uma mulher careca e elas chega, conversa, ou então chega no Hospital do Câncer, tem alguém ali na fila, meio assim com medo, você percebe a pessoa meio apavorada, e a pessoa já chega: oi, tudo bem? Eu abordo todo mundo. Eu procuro conversar com todo mundo. Você conhece o KPC? Então, vou te passar você quer entrar? Funciona assim, sabe? Eu vou te dar um telefone, você entra em contato, a gente se reúne. Restaurantes também, pizzarias, eles abrem, fazem as doações. Então é muito bacana. Clênia, então você tem o contato do KPC aí para passar já para o pessoal? Porque, gente, isso não pode ficar assim, perdido. Não pode. Não é mesmo? Tem as corridas também. Tem as corridas. É uma parte importante também do tratamento. Assim, a gente vê na televisão algumas manifestações,
a gente vê algumas ações e tudo mais. Mas você entrou num detalhe aí agora que nossa, é lindo demais. É lindo. Então, meu contato inicial no KPC foi com a Beth, que é voluntária, a Betinha. Quem coordena tudo é a Adriana Cantoni, né? Mas eu tenho o contato da Beth, que é quem insere todo mundo nos grupos e vai ali, conversa com todas e vai colocando, você quer participar disso, daquilo, e busca mesmo, ela abraça as meninas. Que lindo. Então, a Beth tem um WhatsApp, depois eu posso deixar o número com vocês para divulgar, porque eu acho bem importante estender a mão. Né? Sim. Porque é um momento de muita dúvida. Mas você muito pode medo. passar esse contato agora, não pode? Posso. Porque eu acredito que dentre os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, pode ter alguém da família que precisa disso. Às vezes tem alguém triste lá, né? Jogadinho na cama, porque eu tive a minha cunhada, gente, a minha cunhada que eu amei muito, né? E nós acompanhamos todo o processo. E assim, eu lembro dela, ela conversando comigo, ela não participava de nada dessas coisas assim, sabe? Mas eu lembro dela conversando comigo, ela falava assim pra mim, não estou revoltada contra Deus. E ela sofreu, hein? Sofreu muito. E aquilo foi uma lição de vida pra mim, assim, incrível. Assim, horas e horas a gente conversando, sabe? E ficou muita coisa mesmo. Então, me veio a imagem da minha cunhada agora. E eu penso assim, nossa, quem sabe, né? Se ela tivesse participado de alguma coisa assim, teria sido melhor para ela. O emocional conta muito. O emocional, exatamente. A parte emocional é um suporte. Eu creio que assim, as pessoas falam 50%, não. Eu creio que seja 80% da tua cura, como que você se relaciona com a doença. Sem dúvida, né? As pesquisas científicas relacionadas a qualquer tipo de problema que o ser humano tem, elas dizem que o emocional, a nossa mente, ela é ali como se fosse a varinha de condão, né? Pode passar pra gente então, Clênia, por favor. Ela chama Elizabeth, do KPC, 439-9905-5715. 439-9905-5715. Mas que coisa linda. Queridos ouvintes, nós vamos para o nosso intervalo agora, né? Que tá na hora. E vamos tomar uma aguinha, que eu já tô ficando rouca aqui. Vamos sim. E daí a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Ok, fique ligado. São 10 horas e 34 minutos. Você está conosco, Advento FM, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a família. Bem, pessoal, estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com a Clênia Vasconcelos, é isso? Clênia mesmo, isso. Né? Tá se acertando os nomes aqui, viu? E hoje ela está falando sobre um tema muito interessante que é Renascendo da Dor, uma história de fé, superação e cura. Vamos dar continuidade então, Jô? Vamos continuar, né? Olha, ouvinte, vocês não sabem o papo que rola no intervalo aqui, aí dá vontade de falar sobre tudo, mas apenas não tem tempo, né? Mas assim, a gente estava falando no intervalo aqui sobre os hospitais, né? O hospital, como é que foi? Vocês podem contar isso para mim? Eu quero perceber aí, saber da visão de vocês dois, tanto da Clênia quanto do Edson. Então, eu fiz o tratamento completamente pelo SUS, né? Todo pelo SUS. Eu fui encaminhada primeiro do postinho para o Sismepar, do Sismepar para o Hospital do Câncer. Não, só uma coisinha, né? Você fez o tratamento todinho pelo SUS. Então, a gente não precisa ter medo, né? Porque é de SUS, maneira né, Clênia? Não. O tratamento no Hospital do Câncer é muito humanizado. O Sismepar também. O Sismepar ele tem a unidade da mama, que é exclusivo para isso. E elas todas são preparadas, né? São só mulheres. O atendimento lá é só com mulheres. E encaminha para o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, você chega lá, eles te literalmente abraçam. Então, eles têm nutricionista, todo tipo de especialidade. Tem as psicólogas para o paciente, também tem o apoio à família, né? E eles te acolhem realmente da maneira que você necessita. É lógico, são muitas pessoas, não é imediatamente inicia o tratamento, mas é rápido. O tratamento é rápido, as pessoas têm o que necessitam de todo tipo de especialidades, os mastologistas, ginecologistas, os oncologistas também, todos trabalham em conjunto para te ajudar. Né? O tratamento é excelente. E você
só tem realmente noção de quanto é necessário você dar um auxílio, o que você puder, ali para o hospital, quando você está ali dentro. Clênia. Né? Porque, assim, a gente só sente a dor de uma pessoa quando passa por um problema, né? Verdade. A empatia, né? A empatia é você sentir o que o outro sente, perceber, né? Com mais afinco. E muitas vezes essa empatia só vem depois que a gente passa pelo mesmo problema, né? É verdade. E ali, é claro, a gente sabe que o Hospital do Câncer, ele tem, vira e mexe, faz algum tipo de campanha para auxiliar, para ajudar ali. E tem até os voluntários, né? E, Edson, você teve vontade de ser um voluntário ali? Clênia, agora que a coisa está melhor, como é que é? Você tem esse desejo, já está fazendo isso, além do conforto, né, que você leva para as pessoas, para falar, para amenizar essa dor. Mas ali dentro, vocês encaminharam alguém, fizeram alguma coisa nesse sentido? Como é que foi? Então, Jô, como minha esposa falou, né? E, na verdade, pessoas vêm se tratar ali, não só de Londrina, vem de toda a região, sabe? Eu conheci pessoas de Santo Antônio da Platina, pessoas assim de 300 quilômetros. Uhum. Eles vêm se tratar aqui, sabe? Então, assim, existem as casas de apoios ali, sabe? Que é importante ajudar, né? Volta e meia eu levo junto tampinha de garrafa. Olha que interessante, né? Aproveita, o pessoal aí puder juntar. De plástico, de metal, plástico mesmo. De qualquer embalagem, não só garrafas, né? Produtos de limpeza também, qualquer tampinha. Verdade. Sei. E também aquelas, como é que chama? O lacre. O lacre das latas de latas. refrigerante, Uhum. né? Bebida, né? Refrigerante ali e tal. Eles também aproveitam tudo, sabe? As casas de apoio, né? E ali tem pessoal que doam marmitas, o café, sabe? Quentinho, com pão. Então, assim, eu achei fantástico. Porque tem pessoas que vêm de fora, né? Eles não tem nem como se alimentar. Sim. Então, assim, eu achei muito interessante, sabe? Então, eu até falei com minha esposa que realmente é um foco de ajudar mesmo essas pessoas, sabe? Ajudar essas pessoas. Qualquer um, de repente, pode ajudar, né? Você não precisa passar pelo problema para sentir a dor do outro, né? É verdade. Então, assim, eu achei, assim, fantástico isso aí, porque o pessoal, eles tomam as dores, né? E eles estão ali sempre para ajudar. Eles doam cobertores, as almofadas, né? Eles doam também, sabe? Então, assim, muito legal, sabe? Que interessante, gente. E ali, às vezes tá frio, né? Às vezes tá chovendo. E a gente fala isso, né, ouvinte, porque muitas pessoas não sabem exatamente o que ocorre, né? Às vezes você vê uma campanha aí na televisão, uma campanha no rádio, isso entra por um ouvido, sai pelo outro. Verdade. Né? Mas você que de repente tem um momento, um horário aí, vai fazer o bem, vai lá, né? Porque o voluntariado, eu faço trabalho de voluntariado também, e eu digo para vocês, né, não é nessa área, né, em outra área, mas eu digo para vocês assim que isso faz tão bem pra gente, é tão gostoso, muito mais dar do que receber, né? Que é o que todo mundo fala sobre isso. Todos nós podemos fazer um pouco, né? Um pouco. Eu não tenho dinheiro para fazer uma doação. 1 litro de leite. Recolher tampinhas, né? Na casa de apoio, você um quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, um feijão, seja o que for. Tem várias casas de apoio no entorno, eles recebem roupas usadas também, sapatos em boas condições. Por quê? Porque ali tem bazar. Eles fazem bazar para arrecadar aquele dinheiro que eles vendem do bazar é revertido para comprar alimentos, né? E para manter as casas de apoio. No Hospital de Câncer também, você pode levar 1 litro de leite, uma caixa de leite se puder mais, o que for. Tudo que você levar ali é necessário e ajuda muito. Que legal. Ô, Clênia, vou fazer uma pergunta então. O que você pode dizer para mim que morreu e o que nasceu dentro de você depois dessa experiência? Ou durante a experiência, né? O que morreu foi a necessidade do controle. De eu achar que eu estava no controle de alguma coisa. Nossa, isso aí tem que morrer em todo mundo. É verdade. Isso morreu. Eu não tenho mais, eu não tenho ansiedade com nada, preocupação. Eu preciso fazer. Não tenho preocupação nenhuma. Morreu. Essa necessidade de estar no controle da minha vida. Eu tive a ciência de quem controla a minha vida é Deus.
né? E o que nasceu foi o desejo de cada vez mais falar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, o que Ele faz diariamente, né? Porque eu tenho consciência de que me manter como eu estive, como eu estou até hoje, só pelo poder de Deus. Eu não consigo nada. As pessoas, você é forte. Eu não sou forte. Eu não sou forte, eu sou fraca. Eu sou um ser humano imperfeito e pecador. Então, eu não tenho essa condição de me manter sã em frente a uma doença como essa. Ainda mais o subtipo, que é um subtipo tão agressivo. O médico fez questão de falar, é o pior que tem. Isso não me preocupou em momento algum. E não me preocupa até hoje. Pode haver recidiva? Pode. Mas eu não tenho essa preocupação. Não ligo para isso. Pode voltar a qualquer momento? Pode sim. Eu tenho essa consciência que o câncer pode voltar, pode ser pior do que era antes. Tudo bem. Deus cuidou de mim até aqui e vai continuar cuidando. Foi isso que nasceu em mim. A confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. E você, Edson? Diz pra mim, morreu alguma coisa em você? Nasceu outra? E vai pensando, ouvinte, o que pode morrer em você e nascer diante de uma experiência? Não precisa ser essa experiência sobre o câncer, não. Mas uma experiência de vida que te afeta. Vamos lá, Edson. Então, o espírito de gratidão veio forte dentro de mim agora, sabe? Desse tempo pra cá, né? Porque gratidão por tudo, né? Pela vida da minha esposa, né? Que ela tá bem, né? Então, assim, gratidão porque Deus cuidou e está cuidando da minha família, cuidando principalmente dela, né? Nesse contexto da doença. E pelos detalhes simples da vida, como a gente comentou, né? Então, às vezes a gente tem o privilégio de passear, né? Por exemplo, no final de semana nós passamos lá em Borba nesse final de semana e a gente aproveita todos os detalhezinhos assim, a viagem, aproveita um lanche junto, né? Fica aproveitando a vida, né? E contempla, né? Contempla. Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Contemplação. E a necessidade, assim, de ajudar mais as pessoas, sabe? E ter mais empatia pelas pessoas, né? E pela dificuldade que cada um tem, independente de qual seja, a gente abraçar esse tipo de pessoas. Né? Sabe, gente, eu vou falar uma coisa assim, que semana passada nós presenciamos um momento muito triste, né? No nosso país, né? E você fala assim, nosso ser humano morrer, o ser humano precisar matar, o ser humano viver numa vida de lamaçal, vamos pensar assim. E quando a gente pega as notícias, liga a televisão, vai ver um jornal e fala, nossa, aconteceu isso, né? Estou falando de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro e a gente está tendo ainda a reverberação disso tudo. Aí eu analiso da seguinte forma, tá? Ouvi isso. Aconteceu. É fato. Porém, é fato também que nós estamos aqui, nesse momento, né? Diante de uma história tão bonita. Que dá força pra gente. Dá força pra gente viver. E quando eu falei assim, olha, o que morreu e o que nasceu, e é isso, ouvinte, que eu até faço essa pergunta para você. O que morre na sua vida cada dia? O que pode nascer? O Edson falou dessa questão de gratidão. As pesquisas são inúmeras falando que o ser humano, quando ele agradece, ele vive melhor. Ele se cura. Que a gratidão é um bem. Como é que nós estamos vivendo, né? Nas nossas vidas? Eu me questiono isso. Será que você é uma pessoa que reclama o tempo inteiro? Né? Tá reclamando dos problemas, das dificuldades, ou tá, né, falando, não, a gente vai enfrentar e vamos nisso mesmo, né? Então, esse do que morreu e o que nasceu tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente constantemente. E essa gratidão, né? Pensando nisso, eu pergunto para você, Clene, para você também, Edson, eu pergunto o seguinte, como é que você se enxerga hoje? Né? Que tipo de mulher? Você se olha no espelho, né? E o que você enxerga hoje? Só um detalhe. Às vezes alguém pode me ouvir falando assim e achar assim que eu estou tentando romantizar a doença de maneira alguma. O câncer, ele é severo,
ele judia, ele te humilha, né? E ele tenta te tirar tudo, tudo. É o teu ir e vir, a tua alegria de viver, a tua gratidão. Mas uma coisa, um exercício que eu sempre fiz e eu continuo a fazer diariamente, todos os dias quando eu abro os meus olhos, agradecer por tudo. Coisas boas, coisas ruins, não importa. Tudo tem que ter um aprendizado. E a gente tem que viver a nossa vida, não viver a doença, né? E eu me enxergo como filha amada de Deus. É como eu me enxergo todo momento. Eu sou uma filha amada de Deus. Então eu preciso viver o meu propósito. O meu propósito é o quê? É tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Pode ser com a minha história, pode ser estendendo um braço, não importa. É dar a mão para alguém que precisa, não sei de qual maneira. Eu só sei que Deus está me direcionando. Eu tenho plena confiança nisso. É assim que eu enxergo a minha vida. Antes, né, da doença, era diferente, completamente diferente. Não tinha o mesmo olhar, né? Apesar de muitas vezes estender a mão para muita gente, não importa, mas agora é diferente. O propósito é outro, né? O propósito é realmente estar ali, lado a lado com Deus, sempre grata por tudo, por todos os momentos. É o mínimo. É uma coisa assim, eu vou citar algo que aconteceu na minha vida, na época do Covid, né? A gente estava vivendo um momento muito tenso, muito ansioso, de muito medo. Eu tive 4 pessoas da minha família que faleceram. Uma delas, uma tia muito querida. E eu pensava assim, meu Deus, o que eu posso fazer diante de tudo isso? E a minha oração todo dia era: me ajude a ser a mão que ajuda. Me ajude a estender essa mão, né? Em casa nós não tivemos Covid. Se tivemos, passou sem sintoma. Eu, meu esposo e minha filha. Mas aí, pensando em você, Clênia, né? Dessa questão de se olhar hoje, de se enxergar, eu penso que você também, né? Diante de tudo que você falou, eu quero ser essa mão que ajude. Sim. Né? E Edson também, né? Sim. E você, ouvinte, que está aqui nesse momento, eu acredito que todos nós, você também, pode ser essa mão que ajuda em qualquer circunstância, em qualquer momento. Tá? E quando eu perguntei para a Clênia como ela se enxerga, porque diante de situações assim, você nunca mais vai voltar a ser o que era antes. É verdade. Nunca mais. Não sou, né? quem eu era. Você passou a valorizar coisas que antes você não valorizava, né? Exatamente. Edson também, né? É verdade. Você passou a enxergar pessoas que antes você não enxergava. Não é assim? É assim. E você, ouvinte, eu penso que você também, a mesma situação, tá? Mas existe, assim, um legado, né? Que agora você tá aí, né, Clênia? Um legado que você está percorrendo. E você já falou desse legado, já aconselhou aqui os ouvintes. Mas se você tivesse de resumir a sua experiência todinha em uma única palavra, qual seria? Deus. Por quê? Deus. Por tudo que eu já falei, que a consciência que eu tenho de que o que eu estou, o que eu sou é por Ele. Quem me manteve e me mantém é Ele. Somente por Deus. Que coisa. A minha gratidão é por Ele, o meu acordar, o meu andar, o meu agir, o meu falar, e que tudo continue a ser por Ele. Que coisa maravilhosa. Hoje, o que te faz acordar todas as manhãs com gratidão, né? É esse mesmo Deus, né? E você, Edson? Se você fosse resumir tudo isso, né? Que palavra você usaria? Gratidão a Deus, porque Ele está no controle de nossas vidas, né? Eu me sinto também um filho amado de Deus, né? Como todos os ouvintes, né, são filho amado de Deus, e que entendo, né, que nós estamos num grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, e que respinga sobre os filhos de Deus, né? E assim, mas
no mundo nós teremos aflições, como a palavra de Deus fala, né? Mas tenha bom ânimo, né? Que Deus venceu o mundo, né? Por nós. A luta é dele, né? A luta é dele. Então, assim, a certeza que Deus está no comando, está no controle de nossas vidas, né? Para a gente testemunhar dele. Porque ele me diz fortemente na minha mente assim: eu estou aqui. Eu sou maior que qualquer problema, qualquer doença, né? Seja ele qual for. Eu falei isso pro médico uma vez, que ele falou que o subtítulo dela era muito agressivo, né? Que 14% sobreviveria, né? Sobrevive à doença. 14%. Então eu falei, mas o meu Deus... Não elogiei o médico, tudo, sabe? E até falei para ele, né, que ele que é o médico, ele é um grande profissional, mas que Deus... A palavra final não era dele, era de Deus, né? Deus está no comando de tudo. E assim, a confiança em Deus, que Ele está no controle, né? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Os nossos anjos que cuidam da gente. Então assim, a gente começou a como uma criança confia no pai, né? Na mãe, nos braços do pai e da mãe, se joga, a gente começou a se jogar também no braço de Deus, né? E entender que Deus... Ele está cuidando da gente, né? E ele fala, né, que eu estou aqui. E quando uma pessoa ou outra descansa, né, Deus também está cuidando, porque a gente acredita na ressurreição, né? Então Deus está cuidando. Amém, sabe? Amém. Então Deus fala muito forte, ó. Eu estou aqui e testemunho de mim. Então onde eu for, em qualquer momento, nos grupos do WhatsApp, onde eu for falar da palavra de Deus, eu conto o testemunho da minha esposa, para gratidão a Deus. Que lindo, né? Que Deus está no controle. A gente vê que é uma história que não mudou uma vida, mas mudou uma família inteira. E essa família inteira trabalha para ajudar outros. Clênia, o Edson falou um verso aqui bíblico que ajuda. Você pensa em um verso bíblico que me acompanhou? Que te acompanhou assim? Você Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Desde o início. Eu sempre tinha isso muito vívido na minha mente. É Ele que me sustenta. Então, eu não tenho por que temer. Não tenho. E eu penso assim, às vezes as pessoas falam assim, você está curada. Gente, depende do que você tem pela cura. Não sei, como eu falei, o subtipo do tumor agressivo pode voltar? Pode. Mas a minha cura foi espiritual. E ela é a cada dia. Não sei se é agora, minha cura física para essa vida. Mas no porvir, eu sei que eu tô curada. Que lindo, que maravilha. Ouvintes, então é isso, né? Eles falaram aqui 2 versos bíblicos que acompanham, né? E enquanto essa entrevista rolava aqui, me vinha sempre na cabeça o seguinte: acaso pode uma mãe se esquecer de seu filho? Mesmo que isso venha acontecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. E com isso nós encerramos nossa entrevista, tá? Desse dia, falando para você, querido ouvinte, não se deixe abalar, seja a mão que ajuda, tá? Confie em Deus. E Ele tudo fará. Amém. 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 Bom, eu quero agradecer aqui a presença da Clênia, né, e também do Edson pela sua vinda e também contando essa experiência passada pelo deserto, né? E a gente tem que agradecer muito a Deus por tudo que Ele nos faz, né? Mesmo na doença, na alegria, enfim, estamos nas mãos de Deus. Você acreditando ou não, né? Mas nós temos aí um ser poderoso que está no controle de todas as coisas, inclusive na saúde, né? Na tristeza, na felicidade. E nós devemos entregar nossas vidas e todos os nossos problemas a Ele. Agradecemos você, caro ouvinte, pela sua participação também aqui. Estivemos um pouco ausente, porque nós estávamos aqui com o suporte técnico, estava nos travando aqui, infelizmente. Mas fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança. Só uma outra... Para a gente encerrar aqui, Clênia, o contato lá do pessoal que você acabou de citar, vamos... Do KPC, né? Isso. O contato do KPC, deixa eu... A memória não anda muito boa, então vamos lá. Elizabeth, 439-9905-5715. Repita. 439-9905-5715. Ok. Agradecendo também a presença aqui da Jona e... Logo... E aí,
Logo estaremos de volta. Daqui 15 dias a gente está aqui também com uma nova entrevista. Ok. Então vamos lá, 11h03, Advento FM, a Rádio da Esperança.